sou a Mel e bem-vindos mais a um mais um Caramelo. Uhul! E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Gente, espero que vocês estejam bem. Você tá bem, minha senhora? Eu estou bem, senhora. Muito bem. E você? Bom, também estou bem e a gente tá meio correndo porque a gente tem algo muito legal pra falar hoje. Que é o que, senhora? Anuncia pra gente. Veio aí um ano Quem de diria? caramelo. A gente tem até um balão. Gente, um ano de caramelo. Um ano, quem diria? A gente... Muitos livros foram lidos. É verdade, já são tipo 20 blau já, o que é muita coisa. E não que eu não esperasse que a gente chegasse a um ano, mas é impressionante que a gente tenha começado, que é a coisa que mais me deixa chocada. Mas... E é o mais difícil, na real. Com certeza. Não é o difícil, gente. O difícil é começar. Dá trabalho começar o negócio. Pois é. E agora temos um ano já de caramelitos. Há mais vários anos de livros e alegrias e risadinhas e resenhas e 5 estrelas, por favor. Porque, pelo amor de Deus. Mas, pois é, um ano de caramelo. Foi meu aniversário, eu sou quarta também. Então, agora eu tenho 18. Então, muito legal. E já é quase seu aniversário, mês que vem. Não, no início do mês que vem. Então... Menina, é verdade, a gente pensou. Então, muitos aniversários, muitas celebrações, muitas coisas legais. E é isso. Me siga no Instagram, @caramelopodcast, no TikTok também. Nós temos vários conteúdos por lá. E também fique de olho no nosso YouTube, mesmo que você só esteja ouvindo áudio, porque nós temos algo muito legal vindo aí. Então, vocês vão ver o que é. Ouvi, mas é segredo. É pra vocês não saberem. Não, mas sério, tem algo muito legal vindo aí no... Não vou falar que dia, mas vindo aí. Então, estejam inscritos no nosso YouTube. Deixem um like nos vídeos que vocês gostarem também. E é isso, mais um recado, senhora? Não, senhora. O meu próximo recado é que o livro de um ano do caramelo é Blackout, apagão. De muita gente. Calma aí, se vocês quiserem que eu fale todos os autores, eu posso falar. Só que eu não tinha anotado aqui, ó. Eu vou te mandar. Não, eu tenho. Donnie L. Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk e Nicola Yoon. Você pode conhecer alguns... 6 grandes autoras, gente. 6 grandes autoras. A gente não conhecia a maioria delas, mas eu pelo menos sabia que a Angie Thomas era do Ódicos e Semeia. E a Nicola Yoon, Yoon também é uma estrela. Sim, tudo. Eu também só conhecia essas duas. Pois é, as outras eu não conhecia. E uma delas escreve fantasia, tá? Uma ou duas delas escreve fantasia. Eu acho totalmente chutando. Eu acho que é a Tiffany D. Jackson, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, mas todas elas têm muitos livros famosos. E outra coisa, eu ia até falar isso no final do episódio, mas vou falar agora. Elas vão lançar um livro juntas, outro livro juntas. Eu não lembro qual é o título, mas sai no inverno desse ano. Não pra gente, o inverno delas, eu acho. Todas elas de novo, só que não é em Nova York, é em Atlanta. E é Atlanta no meio de uma nevasca. Eu não conheço o clima de Atlanta, mas eu não sei se neva lá ou se é acostumado a nevar lá, porque pelo visto o fato de ser uma nevasca é um grande problema. Tipo um apagão em Nova York, sim. Entendeu? Parece que elas gostaram do projeto, viu? Parece que deu certo. Sim, tudo. E elas são muito amiguinhas pelo visto. Sim. Então, ficaremos de olho. Certo? Mas agora, então, vamos para a sinopse, né? Pra saber do que esse livro fala. Vamos lá. Peraí, deixa eu aumentar porque eu tenho miopia. Ok. 6 autoras extraordinárias, 6 histórias de amor entrelaçadas. Uma noite que tinha tudo para ser um desastre, mas acaba sendo brilhante. Uma onda de calor causa um apagão em Nova York. Multidões se formam nas ruas, o metrô para de funcionar e o trânsito fica congestionado. Conforme o sol se põe e a escuridão toma conta da cidade, 6 jovens casais veem outro tipo de eletricidade surgir no ar. O primeiro encontro ao acaso, amigos de longa data, ex-namorados ressentidos, 2 garotas feitas uma para a outra, 2 garotos escondidos sob máscaras, um namoro repleto de dúvidas. Quando as luzes se apagam, os sentimentos se acendem. Relacionamentos se transformam, o amor desperta e novas possibilidades surgem.
até que a noite atinge seu ápice numa festa a céu aberto no Brooklyn. Neste romance envolvente e apaixonante, composto de 6 histórias interligadas, as aclamadas autoras celebram o amor entre adolescentes negros e nos dão esperança mesmo quando já não há mais luz. Que boa sinopse, não é? Vendeu bem o livro. Mas eu vou ser bem honesta, adorei, muito bom o livro. Muito bom. Pra começar, gente, eu já falei antes o quanto eu amo histórias que são interligadas. Alguma das autoras, Nicola Young, no livro O Sol Também é uma Estrela, eu mencionei várias vezes naquele episódio que eu amo histórias assim. Então esse livro foi literalmente um achado, porque eu tava procurando livros que ela tinha escrito e eu vi esse livro, vi histórias interligadas, vi que tinha 6 autores e falei, vai ser esse o livro de Um Ano do Caramelo. E sinceramente muito bom. A gente tava com muita dificuldade de achar um livro de um ano, porque eu não queria ler nenhum romance. Eu não estava a fim de ler nenhum romance. Dei trabalho pra mim achar alguma coisa e li. Mas eu acho que o que me chamou a atenção nesse livro foi justamente o fato de ter 6 autoras. Isso eu achei muito legal. Porque eu pensei, será que elas vão pegar uma história, tipo... Será que vão todas trabalhar numa história só? Tipo, vai ter uma líder de determinada história e todas vão dar opinião? Ou vai ser cada um em uma história? Então isso foi o que mais me interessou e que eu queria mais saber sobre o livro. Mas no final das contas, cada uma foi responsável por escrever uma história. E a Tiffany D. Jackson escreve uma que passa durante o livro inteiro. Sim. A história dela começa bem quando o apagão acontece até ele terminar. Então, sim, ela é a primeira história. Todas as histórias. Pois é. E... muito bom, eu achei muito legal nesse livro notar as diferenças no que as autoras priorizam dentro de um romance. Sim, eu achei tinham muitos que iam muito dentro do que o personagem estava pensando e voltavam muito no que aquele personagem achava ou que ele já viveu. E tinham muitos que eram muito momentâneos, muito do presente. E eu achava isso muito legal, muito mesmo. Tem até no agradecimento da... Como é o nome dela? Peraí. Qual é o nome da autora de O Ódio que Você Semeia? Angie Thomas. Sim, da Angie. No agradecimento dela, ela fala que foi um desafio pra ela, que ela foi, tipo, meio que obrigada a fazer parte desse livro, porque ela está acostumada a escrever drama e não romance. E você vê isso totalmente na história dela. A história dela é bem mais dramática que as outras. E é muito legal ver a transparência do jeito, do estilo de escrita delas transparecer numa história de romance, que é uma coisa que talvez elas não tenham tanta familiaridade. É muito legal. Sim, eu tava lendo uma resenha sobre isso e a pessoa tinha dado, 3 estrelas pro livro e ela falou... A gente tem que admitir que 1 ou 2 delas não estão habituadas a escrever romance, dá pra ver. Mas elas tentaram e é um livro, sim, bom. Só que eu não concordo muito porque eu gostei bastante de todos no quesito romance, apesar de eu ter minha favorita, óbvio. Mas eu achei Mas eu acho que elas cumpriram muito bem, cara. O que era pra fazer. E eu acho que, assim, todas, assim, gabaritaram na arte de tornar Nova York uma cidade encantadora, até quando as luzes estavam apagadas. Porque, gente, eu gosto muito de Nova York, mas eu não moraria lá. Mas a ideia de Nova York, pra quem é estrangeiro, é muito legal. Porque é uma cidade, assim, gigante, linda e brilhante. E esses autores fazem muito bem em juntar isso com a juventude e tornar uma coisa tão real e, assim, palatável, eu acho. E é muito legal que dá pra perceber que mesmo... Elas falam até isso no livro com os personagens, que a cidade parece muito caótica, mas pra quem tá em Nova York sabe a magia que ela tem. E sabe o quanto ela vai sentir falta daquela cidade quando ela for embora. Então mesmo que você queira sair, você sabe que você vai sentir falta. Então é muito legal, porque deve ser realmente uma cidade muito mágica, gente. É uma cidade extraordinária, uma cidade que nunca dorme realmente. Então ter esse apagão, essa ideia que elas tiveram foi muito legal mesmo. Sim. Pra dar uma diferenciada no espaço, no tempo que aquele negócio tá passando, mesmo sendo em Nova York, entendeu? E é muito legal como eles fizeram um paralelo com aquele apagão que teve em 1900 e não sei o que. Eu nem sabia que isso tinha existido, mas eu achei muito legal que elas tenham feito isso e... é interessante, é só muito interessante. É tipo um refresco pra quando você lê muito livro que se passa em Nova York. É uma cidade muito legal e elas escreveram de uma forma que dá vontade de você pensar, tipo, caraca, eu queria ter vivido meus 15, 16, 17 anos lá em Nova York, ter vivido uma linda história de amor em Nova York, sabe? Eu gostei bastante.
Será uma energia muito grande que esse livro me dá. Sabe aqueles TikToks onde as pessoas filmam dentro de um metrô e falam: eu não acredito que todas as pessoas aqui têm uma história e têm uma vida. Esse livro é exatamente isso. Uma pessoa que passa numa mínima cena na história de outro casal vai ter uma história dela no livro. E é incrível, gente. É muito legal ver isso. Porque você lê outros livros e outros personagens são citados, mas você nunca vai saber a história daqueles outros personagens. Nunca vai saber o que eles passaram, enfim, não vai saber porque eles estão ali naquele exato momento. E nesse livro de alguns personagens você sabe porque eles estavam ali, você sabe a história deles, e isso é muito legal. Sim, uma coisa que me deu um pouco de agonia, na verdade, foi que, tipo, eu queria muito que alguns deles se conhecessem depois da história. Óbvio que isso seria só fanservice pra mim, né, que gostei do livro, mas nem faria sentido no livro, mas, cara, como que assim agonia. Se conhecessem? Porque todos eles têm conexões tão próximas, tipo, eles são... Mas eles não se veem nas histórias, né? eles não se veem, eles não se conhecem, mas eu acho eles que não é muito sabem. pra dar ênfase no romance. Eu sei. Pra aquela história específica. Não é nenhum problema o livro, mas é só... É porque eu gostei muito da maioria deles e eu queria, tipo, nossa, eu quero muito que você conheça essa pessoa, só que você não conhece essa pessoa. Apesar de que, tipo, seu tio conhece a avó dela. Então, isso que me dá uma agonia muito grande, mas é puro, tipo, gostei do livro de qualquer maneira. Isso é puro eu com minhas vontades doidas. Mas vamos falar de cada conto, então, né? Vamos dar uma passada em cada conto. E uma coisa, essa foi a primeira vez também que a gente leu histórias pequenas, não foi um livro completo de tipo uma história só. E eu sempre tive um pouco de preconceito com esse tipo de coisa, com um livro de short stories ou de tipo contos, porque eu sempre fico tipo, eu quero tanto ler muito sobre isso, só que esse foi uma ótima experiência, então talvez no futuro, né, quem sabe a gente lê uma coisa assim de novo. Sim, vai ser ótimo. Pois é. Então, vamos começar com cada conto. Vamos começar. Ok. A gente fala... primeira... Vamos falar de A Longa Caminhada, né? Que é que começa o livro. E aí, amiga, o que você achou? Eu achei boa. Eu achei eu achei o... Como é que é o nome dele? Eu esqueci do nome do personagem principal. Mas o masculino. Eu esqueci o nome dele, mas ele era muito legal. Eu sei que o nome dela é Tami. Isso. Ele é... C alguma coisa? É C? Não. Não, calma aí. Eu vou até ver no livro aqui que dá pra... Vai falando que eu vou achar o nome dele. Eu achei ele ótimo. Eu achei ele bem legal mesmo. Eu achei a Tami... Eu não consigo julgar a Tami. Esse é meu problema. Ela é uma pessoa muito parafusa. Ela é minhas muito anotações. Tipo... Ela é tão insegura, gente, que faz doer o coração de quem tá lendo. Sim. Gente. É seriamente um problema. Você pode... No meu caso, tipo... Teve uma hora que eu pensei, caraca, que saco essa insegurança, hein? Só que eu não posso julgar ninguém, porque eu também sou assim. Só que... E é normal, né? Pô, adolescente e tal. Então, eu acho que é até normal e bem real o que ela passa, né? Mas, bom conto, muito sólido. Minha amiga, o nome dele é Karim. Karim, nossa, o que eu achei que ele tinha S? Mas, enfim. Eu achei ele ótimo, eu achei ele muito, assim... acolhedor. Mas eu acho que gente, todo tem contexto na história deles. Eles, não sei se é spoiler, mas enfim, vocês vão saber isso bem de início do livro. Eles se conhecem tem muito tempo, eles sabem de todos os problemas dela e tudo que ela enfrenta no dia a dia. Então, é uma história que pra quem chega é muito conturbada, mas eles já estão vivendo isso há muito tempo. Então, é uma história que você fica, meu Deus, calma, só vamos nos acalmar, por favor. E eles estão só vivendo, sabe? Então... E eu acho que o ponto da história é que o problema deles é a comunicação. Se eles sentassem de início e não se irritassem e tivessem uma conversa séria, a história tinha acabado no primeiro ato. Mas o problema é que isso é literalmente o que torna a história muito real. Exatamente. Você tá brigado com alguém que você gosta, você não vai chegar e falar pra ela, vamos conversar agora. Você vai ficar bolado com a pessoa e não vai querer falar com ela. Claro. Só que a questão é, uma conversa resolveu. Uma conversa resolveu, então pronto. Uma conversa e uma longa caminhada. Putz, eles andaram muito, tá? Eu joguei no Maps, eles andaram por mais de 2 horas. Pelo amor de Deus. Pra vocês verem o que o livro faz com a pessoa. Não, gente, eu fiquei no Google Maps assim, ó, o livro inteiro, porque eles citam muitos lugares e eu fiquei procurando. Nossa, eu ficava indo e voltando nos horários. Eu falei, mas isso tá acontecendo ao mesmo tempo? Isso que acontece logo Sério? depois. Nossa, eu não fiz isso nenhuma vez, que legal. Eu deveria ter feito horários. isso. Mas, assim, se eu tivesse que dar 0 ou 5 caramelos pra essa história, daria
4,5. Foi legal. Tipo, foi legal, só que não foi minha favorita. Ó, vamos fazer um parênteses aqui. Não vamos levar esse caramelo pra cada história como se fosse caramelo de verdade, porque tem histórias muito boas. Então, eu vou dar um 3, que é uma nota muito boa, gente. Nessa escala, é uma nota muito boa. Um 3 é uma nota muito boa. É só porque tem histórias aqui que eu acho incríveis, mas um 3 é uma nota muito boa. Escuta. É uma escala à parte. Muito sério, muito claro qual é o problema. É um 3, porque não é a minha preferida. Então, por mim é isso da Tiffany T. Jackson, né? Muito legal como ela... Essa é a história que é dividida pelo livro todo, né? Eu não sei se a gente chegou a mencionar, mas bem legal. Eu achei muito necessário como ela fez isso. Teria sido um saco se a gente tivesse lido a história deles durante aquele tempo todo. Ainda bem que ela separou. Sim, ainda bem que ela separou muito bem. Ela teve uma ótima ideia. E agora falando de uma história que foi muito grande, vamos falar de uma história que foi muito pequena. Sem Máscara, da Nick Stone. E eu vou reivindicar a continuação dessa história, porque eles não deveriam ter feito isso comigo. Quem foi que escreveu isso e por que não continuou? Amigo, eu não quero, eu vou desligar a câmera, tchau. Eu a história e falei, tá num ótimo Tem caminho, mais. vamos ver o que acontece depois. Amiga, eu pensei que tinha continuação. Sim! Você não entende. Vocês não entendem. Eu terminei e falei, tá bom, provavelmente vai voltar em alguma... Amiga, exatamente. Eventualmente. Eu pensei que ia voltar pelo menos mais uma passagem. E não voltou. Gente, seguinte, essa é a minha história favorita. A melhor. A minha também. Gente, é a minha história preferida. É a melhor história do livro. Muito boa. Gente, é muito boa. É a melhor que tem. Pra mim, não tem outra. Preciso ler um livro da Nick Stone. Não sei o que ela escreve. Não sei se ela escreve fantasia. Não sei se ela escreve drama. Não sei o que ela escreve. Mas a gente tem que ler um livro dela. Porque ela escreve muito bem. Meu Deus, gente, é muito bom. E a melhor coisa dessa história. O casal é desenvolvido, mas tão bem desenvolvido numa história tão curta que é surreal. Não é? Surreal. A história é muito curta. Gente, a história conta deles, a história deles criança, a história deles adultos já. Ou seja, a evolução que essa história teve em pouquíssimas páginas é literalmente surreal. É muito bom, gente, é muito bom e é muito real. É uma história, assim, eu lendo eu percebi que essa é a história com mais, assim, assuntos difíceis. E, tipo, que trata o assunto difícil deles, né, que é ser LGBT, que trata com mais, assim, especificidade dos problemas que isso ainda tem no mundo de hoje e tal, e da discriminação, enfim, a outra história LGBT que tem não é tão assim. Mas, gente, tudo bem, é muito bom. É muito bom. Gente, é muito bom, impressionante. É a melhor história fácil. É a melhor, fácil. Muito boa. E eu acho que... Eu só acho muito legal. Porque, tipo, o personagem principal, ele joga basquete, ele tem muitos problemas em se assumir como bissexual ou gay. E ele fica em parafuso o tempo todo sobre isso e sobre outras coisas também. Tem uma parte no livro que ele fala sobre amamentação em público. E daí ele tá muito confuso sobre o que ele deve pensar ou não. E eu fiquei pensando, tipo, caramba, isso deve ter muito a ver com o que ele acredita e o que ele se nega a acreditar. Tipo, aquela persona dele que joga basquete, que não quer se assumir, e os tipos de pensamento que rolam, talvez, naquela comunidade, entre os caras e tal. Então, ele passa por muitas coisas e é muito legal ver ele pensar sobre tanta coisa e é tão bom. Amiga, uma coisa que eu anotei também, que eu percebi nesse livro, tem toda essa questão dele não sabendo como se assumir, se isso é realmente o que ele sente, mas, amiga, eu achei os dois personagens do livro tão cientes sobre eles mesmos. Gente, esse livro é tão bom. Gente, merecia umas 3 continuações, assim. Só dele mais sendo umas 2 feliz. passagens, com certeza. Claro! Gente, eu terminei e falei, caraca, eu tô muito animada pra saber o que vem depois. Eu não sei quantas páginas... É a mesma experiência. Não é? Eu não sei quantas páginas teve aquele conto, se foi menos do que as outras, mas pra mim parece que foi muito pouco. Pra mim parece que foi realmente muito curto. Não sei se é porque é muito bom ou se porque é mais curto do que as outras, mas foi maravilhoso, pra mim é a melhor. Sei. Muito eu acho que, boa. assim, a história deles é perfeita, o contexto que eles estão é perfeito, o desenvolvimento da história deles é muito, muito bem feita e é muito legal ver a consciência deles da coragem que eles têm ou das limitações que eles têm no dia a dia, enfim.
Muito legal, sério. A melhor história. Sério. Mixton... Vamos pra próxima, senão eu vou ficar até amanhã falando dessa parte do livro. Sim, então agora temos Feitos para Se Encaixar, de Ashley Woodfolk. Muito boa, amei também. Essa, a gente não deu nota pra outra, né, pra última, mas é obviamente um 5. 5. Mas essa Feitos para Se Encaixar, muito fofa, que história fofa, gente. Eu achei ela muito legal. Eu tenho uma opinião um pouco contrária. Sério? Sim. Porque o início dessa história não me prendeu de jeito nenhum. Eu não gostei do inicinho dela, todo o contexto lá do asilo. Porque de início já começa lá no asilo e o negócio, assim, meio conturbado. Daí só depois a história ficou realmente muito fofa. Mas de primeira ela ainda não me pegou, então acho que por isso ela também é uma das minhas preferidas. Mas, sim, gente, todas as histórias nesse livro são fofas. Em algum momento. Essa só não é minha preferida mesmo. Não clicou muito pra mim. Eu achei essa muito bonitinha. Eu acho que porque ela é meio idiota. Não idiota no sentido do que ela trata é bobo. Não. Ela é só tipo um romance muito fofo e muito honesto. E muito assim... Tem aquela sensação de romance jovem. E elas são muito fofas. Então, eu achei muito legal. E é um plot que você consegue até prever se você quiser. Tipo, se você prestar bastante atenção, você pensa, isso aqui tá acontecendo, é por isso que esse é o problema. É bem na cara. Mas tá tudo bem, porque é bem escrito, é muito divertido e elas são muito fofas. É bem bonitinho, mas também uma coisa que aborda muito, e aborda em praticamente todas as histórias desse livro, é insegurança, gente. É verdade. Que é um tópico muito real hoje em dia, então insegurança está presente em quase todas as histórias. E nessa história tem uma personagem também muito insegura, e é muito legal ver esse desenvolvimento dela meio desconfortável com toda a situação do avô dela querendo que ela arrume alguém pra ela namorar, enfim, e depois ela conhecendo a pessoa e ficando completamente encantada e deixando meio de lado o nervosismo dela, e enfim. Foi bem legal essa história mesmo. Foi legal. Eu gosto dela também, é boa. Pra mim, eu dei 4,5 pra outra. Putz, não. Essa é 4,5 e aquela lá do início é 4. Porque essa aqui é muito legal, adorei essa aqui também. Pra mim é 3 também. Ok. Pra mim é 3 também. Próxima, então. Qual é a próxima? Ah, tá. Todas as grandes histórias de amor e pó. Te falar, eu gostei muito dessa história. Gostou? Gostei. Sério? Sim. Gente, eu gostei pra caramba dessa história, sério. Gente, contexto. Eles são amigos de infância, né? E, gente, é claro, a história inteira que ele é completamente apaixonado por ela. Ele? Sim, amiga. Eu não notei. Eu notei a história inteira, que ela narrando as coisas que ele fazia e como ele se relacionava, e eu falando, cara, ele gosta de você, e no final eu estava certa. E, cara, nossa, amiga, eu fiquei a história toda, porque ela narra, de novo, como uma pessoa insegura. Então, a insegurança dela mostra durante o livro inteiro. E mesmo ela falando de todas as inseguranças dela, que ela não pensava que ele gostava dela e tudo mais, dá pra perceber mesmo nos mínimos detalhes que ele sim gostava dela desde o início. E eu percebi logo de início na história. Eu nem tchum. Pra mim, nem tchum. Mentira. Eu achei... Gente, essa e outra foram as minhas menos favoritas. Não que ela seja ruim, ela obviamente não é ruim. Ela é boa e ela é divertida e ela é uma história fofa, mas eu achei longa. Eu achei enjoadinha por um tempo. Eu fiquei meio cansada. O início é enjoado, mas depois ficou tão bonitinho que eu falei. E eu achei é isso mesmo. Eu achei a história inteira da competição entre eles meio... Mas tudo bem, né? Eles são amigos de infância. Era bom, eu adorei. Eu gostei, não é ruim, mas eu achei essa um pouquinho entediante. Mas eles são fofos e eu achei um pouco... É porque nessa história ela tem vários pensamentos que você só consegue ler no final do livro. Se você clicar no númerozinho, é porque não tem quando tem referência bibliográfica, é tipo isso. Tem aquele númerozinho do lado da palavra e tal. Daí quando você clica, isso vai para um pensamento dela. Eu fui fazendo isso, acompanhando o que ela tava falando. Menina, eu não fiz isso. Chegou no fim, tinha aquelas anotações, eu fiquei... Que é isso? Sério, eu notei porque eu fui pro final ver o que era. Mas eu achei meio vários pontos de interrogação. Não tem uma palavra certa pra isso, né? Mas eu achei meio confuso. E achei que, tipo, não é muito pra mim. Mas tudo bem, boa de qualquer jeito. Eu gostei e... Até esqueci o que eu tinha anotado aqui.
Eu só notei que, tipo, era engraçado pra mim, porque eu já tinha percebido desde o início, e era só engraçado e ao mesmo tempo triste ver a insegurança dela em relação a esse relacionamento, e era engraçado porque eu já sabia que ele gostava dela. Gente, eu nem então notei. Eu sabia que em algum momento ia acontecer, e ver ela triste porque ela tava tão insegura era triste pra mim também. Enfim. Menina, eu nem notei. Agora eu quero reler essa história só pra ver como é que é, pra Ela ver se eu vai amar. noto. Eu não achei muito legal não, mas tudo bem. Sem dormir minha até nota o... Calma, eu não dei minha nota. Minha nota vai ser 4 pra essa. A minha é 3,5. Sem dormir até o Brooklyn, de Angie Thomas. E eu que esqueci. Lembrei. Não. É a do Triângulo Amoroso. Tu não lembra? A do ônibus. Amoroso, né? É, do quadrado, verdade. Ok, É. Sem dormir até o Brooklyn. Pra mim, essa foi não foi a mais entediante, porque ela é mais curta. Mas eu achei ela meio chata. Porque ela é mais sobre auto-amor do que um romance. Não que isso seja ruim. Mas eu não sou fã de triângulo amoroso. Isso aí é um quadrado amoroso. Eu achei só meio, sei lá, e eu achei a resolução dessa história muito esquisita. Porque ela só sentou, ouviu o cara do ônibus falar e ficou tudo bem. E, eu achei meio Amiga, corrido. eu acho que tem muita essa questão do que a menina comentou. Autores que não estão acostumados com romance. E essa autora é a autora de O Ódio que Você Semeia. Então ela tá acostumada com drama. E drama tem nessa história. Tem bastante drama. Agora, romance não é muito bem explorado nessa história. Então, ela é a minha menos preferida. Pra mim também é a minha menos preferida. É uma história que tipo, não é que não tenha pé nem cabeça, é que o pé e a cabeça não se amarram e formam uma história completa, sabe? Eu achei ela só inesperada e não de um jeito muito bom. Achei ela só, sei lá, batida. Não gostei muito. Mas, assim, é divertidinha e você lê e tu curte. Passa. Ela é mais curta do que a outra, então foi mais engolível pra mim. Mas eu achei ela a pior de todas. Mas não que ela seja ruim. Pois é. No top 5 ela tá no 5. Não, no top 6 ela tá no 6 pra mim. No top 6 ela tá no 6, isso. Pra mim, eu vou dar um 3 pra ela. Pra mim, essa é... Eu dei 3 pra 2, já que eu gostei mais que essa, então vamos com 2. Lembrando que essa escala é diferente e todas as histórias aqui nessa escala são boas. Então pra ela, um 2. Ok, e agora Seymour e Grace. Seymour. Eu fui até no Google Tradutor ver como é que era. Seymour e Grace, de Nicole Young. Top 2. A maioral. Bom demais. A maioral. Gente, eu tenho até uma anotação que eu falei. Aqui, peraí. Deixa eu achar. Primeiras 2 páginas do conto da Nicole Young, e sinceramente, eu amo essa mulher. E é exatamente isso. Eu escrevi 2 coisas que eu notei muito. Primeiro, essa mulher te faz pensar todo o livro que ela faz. E é muito bom. Amiga, sim. E é aquelas muito... 2 primeiras páginas falando sobre do podcast. Filosofia. Eu fiquei interessada naquela história. Eu quero ouvir aquele podcast. Ele existe de verdade? Eu suponho que não. Mas seria tudo se existisse. Mas é muito legal e ela sempre traz coisas muito relevantes e muito importantes. E outra, ela sempre toca no tópico de migração nesses livros. Já é o segundo dela que ela tá falando disso. Sim. Eu vi também. Não é? Eu percebi isso também. Eu não sei se o Everything, não sei, esqueci o nome em português. Não sei como é que ele é. Eu acho que não. Mas se eu já for... vi o filme, não li o livro, mas já vi o filme. Então tudo bem. Mas segundo a história dela falando sobre imigração e sobre cultura, pertencimento, então isso pelo visto é uma coisa muito grande pra ela. Eu fui atrás do Instagram dela e ela é casada com um moço asiático. Eu não sei de que país ele é, mas eu sei que eu acho que foi ele que deu o nome Yun pra ela. Mas só sei que não importa. Que casal bom! Meu Deus! Gente, a história o jeito como as histórias da Nicole Young são escritas é extraordinário. Sério. Ela te engole com o livro. Incrível. Ela cita algo no começo que ela vai fazer um nó, e vai chegar lá no final e você vai entender, vai casar todos os pedacinhos do que você leu lá em cima. Essa mulher escreve... Sinceramente, ela é maravilhosa. Muito boa. Ela é, pra mim, uma ela ótima escritora. De todos os contos, assim,
Pra mim, a história mais bem amarrada é essa, mas a minha história favorita é a segunda. Mas isso não significa, pra mim, essa aqui é muito boa também. Assim, tá juntinho com aquela. Mas, eu acho que talvez a mais bem escrita, talvez não, porque Máscaras também é muito bem escrito, mas eu acho que a Nicole Yeon, ela só te faz ficar tão interessado na história e ela te conta tantas coisas durante a história que é tão interessante, gente. Essa autora, sinceramente, e é tudo muito eu tenho que ler mais coisa dela. E é tudo muito profundo e muito relevante, não é uma coisa só, tipo, que poucas pessoas vão pensar naquilo. É algo que todo ser humano pensa e todo mundo tipo, acha necessário. E, cara, que casal lindo! E ela tem... Acho que essa é a minha coisa favorita em qualquer livro, mas autor que consegue escrever livro que você sinta o personagem, tipo... Parece que você consegue envisionar o personagem na sua cabeça, como se fosse um filme. E os gestos são tão delicados, são tão, assim... cabíveis dentro daquele personagem. Isso é minha coisa favorita e ela tem isso em todos os livros que a gente já leu dela até agora. E é tudo muito real, é tudo muito bom, é tudo muito fofo. Eu gosto muito dela. Ela segue na linha de homens escritos por mulheres. Nossa! Ela segue nessa linha, porque Everything, o menino é desse mesmo jeito e o Sol também é uma estrela, o menino é... Garota! Eu tinha escrito isso. E nesse também. Só que a única coisa que me deixou meio desse conto eu não gostei muito do protagonista. Tipo, Nossa! Eu não gostei muito dele. Ele é o meu protagonista menos preferido dela. Gente, ele até agora. Legal. Eu adorei ele. Eu sei. Amiga, eu achei que, tipo, depois, quando eles estavam caminhando, ele era um fofo, totalmente um fofo, sabia exatamente o que falar. Só que eu achei ele, talvez porque ele tenha tido um dia péssimo, mas ele foi muito inconveniente no táxi, cara. Eu nem me lembro do táxi. Eu achei ele muito inconveniente. Eu nem me lembro mais, porque ele tem um tempo, mas uma hora eu vou ver. Ele só ficou forçando ela a falar, e se eu tivesse nessa situação de eu estar estressada dentro de um táxi e a pessoa querer ficar falando, ficar jogando, tipo, piadas, assim, eu ia ficar, pelo amor de Deus, cala a boca. Não, se eu tivesse num Uber e ele fosse meu motorista e ele ficasse falando comigo, eu provavelmente ia ficar muito assustada. E o romance não aconteceria comigo. Não falar comigo, você pode falar comigo, tá tudo certo. Só que as coisas que ele falou, ela já tinha falado, moço, pode abaixar a música e tal. Aí ele já ficou, abaixar a música, abaixar o podcast, minha filha, se vira. Aí depois ela já tava estressada, ficou com a cabeça pra trás e o homem continuava falando e, tipo, não é nem questão de... Só perceba que a pessoa não quer falar com você, é só isso, sabe? Nossa, eu nem chumprei isso. Completamente apaixonada. Eu estava muito apaixonada, Só isso sim. que me irritou no início, porque, tipo, ela claramente não queria falar, tava tendo um dia ruim. Verdade. E ela só não queria falar, ela não queria conversar. Ela foi muito gentil com ele no início, tava tudo bem. Só que as palavras atravessadas dele, teve uma hora que encheu o saco, cara. Eu fiquei, pelo amor de Deus, homem. Gente, agora quando eu reli o livro, eu não notei nada disso, eu já estava apaixonada. Mas... Se é da Nicole, eu amo. Sério, gente, estava assim, ele é tudo, eu adorei ele, eu adorei a personagem principal também, a personagem feminina, ela é Fora maravilhosa. Do táxi ele foi maravilhoso, mas dentro do táxi só tava o homem. Não vamos pensar agora não, vamos só dirigir, vamos sem filosofia por hoje, por favor. Não vou nem me estender nas coisas fofas que ele fez, porque eu fiquei assim, ó. Ele é muito fofo. Mas enfim, de pra mim, pra mim a nota desse é um 5 também. Pra mim esse e o outro merecem um 5. Pra mim... Qual eu dei 4 foi pra... Eu não faço ideia. Eu acho que vai... Não vou burlar a escala, vai ser entre um 3,5 e um 4. Ok. Eu fiquei surpresa que você gostou muito daquela da biblioteca. Eu gostei. Surpresa. De início eu fiquei, o que tá acontecendo? Mas no final eu falei, cara, é muito bonitinho. De verdade. Eu gostei. Eu surpresa. Mas, pois é, a maioral é a segunda. Ainda bem que você concorda comigo. Caraca, muito boa, simplesmente cara. Muito a melhor boa. De todas. Eu tava lendo uma resenha. Só deles e alguém vai ter que colocar na minha mesa. Exatamente. E eu fiquei meio, tipo... Fiquei até chocada, porque eu fui no Goodreads, fui ler a resenha de outras pessoas e as pessoas estavam, tipo... Não, porque essa história se impera em cabeça. E essa autora joga essa autora joga um monte de assunto em cima e nem pra não sei o que.
E tipo, gente, mas eu gostei. Não leiam nada no Goodreads. Nossa, sério, essa história é muito boa. Okay. E é isso, e assim nós acabamos o livro com, de novo, a longa caminhada, né? A história do início, terminando com a luz voltando. Sim! Depois de todo o caos. É um grande caos eles dois, nossa. Uma coisa que se passou no livro inteiro também é a narrativa de cada uma sobre como as pessoas agiam durante o apagão. E era bem legal também, eu gostei dessa parte. Durante várias partes do conto, elas falam, as pessoas, umas ficavam só tentando resolver as coisas no celular, outras ficavam observando o mundo em geral e tal. Enfim, foi legal também essa parte. Eu gostei. Sim, verdade. Muito bom. Eu gostei do livro. Mesmo que eu tenha... É muito bom. É muito bom. E é isso aí. E quando vier o outro livro delas, né, das autoras a gente vai ter delas que ler, em Atlanta, obviamente, claro que vai, mas vão ser 6 casais diferentes, não vão ser os mesmos. Então vai ser uma delícia, eu mal posso esperar pra ler outro casal da Nick Stone, vai ser divino. E eu estou muito animada. Nick Stone, por favor. Por favor, minha filha. 3 livros por ano. Exatamente. Então é isso, temos ela. Temos agora oficialmente a Escala Caramelo. Onde 5? Eu absolutamente adorei esse livro. Ele é perfeito. E 0 é... Que droga! Perdi meu tempo, que ódio. Mas, pois é, gente. Vocês já devem estar esperando notas altas. E é isso que vocês vão ter hoje. Só que eu não lembro quanto eu dei. Calma aí. Eu já sei a minha nota. Pela primeira vez na história. Vai, então pode falar você. A minha nota é, com muita surpresa, um 5, gente. Esse livro é muito bom. As histórias são muito boas. O jeito que elas se conectam é muito bom. A narrativa do apagão em Nova York é simplesmente incrível. Todas as autoras fizeram um trabalho excepcional, sem brincadeira. E dentro das suas limitações, que a gente comentou sobre a história do ônibus não ser nossa preferida, que a autora não sabe explorar tanto assim romance, mas ela sabe explorar drama, que é o nicho dela. Então tá ótimo, ela se esforçou e é uma história que acabou saindo mais dramática do que romântica, mas ainda assim muito válida. Muito bom, cara, muito bom. Esse livro é incrível. Eu tinha dado... É o seguinte, minha jornada com esse livro foi 5, depois 4,5. E daí ficou em 4,5. Só que eu não tenho certeza do que eu quero dar. Por quê? Quando eu comparo ele com meus outros livros favoritos da vida, eu fico pensando, não é assim, suficiente pra estar nos meus favoritos. Você mas que não podia comparar. Calma. Me deixa em paz. Achei. Me deixa. Só que eu acho que esse livro eu vou ter que dar um salto fora do que eu normalmente faço para Escala Caramelo, que é dar o ranking em relação ao que eu achei. Eu acho que eu tô avaliando mais sobre como ele é bom, tipo, bom, naturalmente bom, e que ele, mesmo que ele não faça parte dos meus favoritos, ele só é bom. Então, eu acho que eu vou dar um 5 justamente por causa disso, porque mesmo que ele não tenha entrado nos meus favoritos, ele assim, mesmo ele não sendo tão marcante pra mim, ele ainda é bom. E é isso aí, isso é inegável. Bom, exatamente. Pode não ser o livro mais marcante da sua vida, mas ele é muito inegavelmente bom. Então. É um livro fofo, é bom, tipo, se você tá cansado de romance, é um ótimo livro pra você voltar. Porque você vai ter várias histórias pra você querer e várias histórias que talvez sejam do seu gosto, talvez não sejam. Então é ótimo. E eu acho que é muito legal como elas falam que esse livro é sobre dar esperança para jovens negros, sobre que o amor existe, que as histórias boas têm finais felizes e não sei o quê. E isso é muito legal, isso é um propósito muito legal de se escrever um livro. Sim, então eu acho que todas as autoras também falam em geral para os jovens, busquem o amor que vocês merecem. Gente, esse livro é totalmente isso, busquem o amor que vocês merecem, que uma hora vai vir, é basicamente isso que elas estão falando. Sim, e é muito legal, porque desde esse propósito e desde elas, no livro inteiro, elas valorizando a cultura dos personagens, seja eles dos Estados Unidos, tipo, do Sul ou do Norte, ou não sei o que, ou até de outros países. Mas o romance, tudo é muito bom e é muito sólido e é muito legal você ler uma coisa que foi tão bem construída por 6 pessoas. Não foram 2, foram 6. Então, é muito legal. E é muito bom, e mesmo que ele não esteja nos meus favoritos da vida, ele merece um 5. Então, é 5 estrelas. 5 estrelas. Yeah! Quem diria, Fazia né? tempo que não tinha 2 5 estrelas.
Pois é, o último foi A Metade Perdida, eu acho. É isso aí, então você ou seja, a moral do livro. Viu? Pois é. Eu gostei muito. Muito bom, muito bom. Muito bom. E é isso. Você escolheu muito bem o livro, tá? Eu tenho que admitir. Que raiva. Mas tá bom, tá bom. É isso, ótimo livro de primeiro ano. Não, de fim de primeiro ano. É verdade. Foi um ótimo livro de comemoração de 1 ano de Caramelo. É verdade. E esse livro tem todas as energias de tipo luzes e alegria, mesmo que ele seja um apagão, né? E eletricidade, não sei o que. Então, gente, foi um ótimo fecho no Caramelo. E é isso aí, gente. Pra mim é daqui, não daqui, né? Mas pra mais, sei lá, 20 anos de Caramelo. É isso aí. Mais 20 anos de leitura com certeza, mas pelo menos muitos mais anos de Caramelos e muitos mais livros legais. E é isso, gente. Muito legal. Mais um ano. Quem diria que a gente ia conseguir, senhora? Quem diria? Sim, feliz 1 ano de Caramelo pra todos vocês. Sim, feriado nacional, dia 28. É verdade, né? A gente vai lançar esse episódio amanhã, só que é dia 28, tá, gente? Então nos deem parabéns. Mas é isso, gente. O lugar onde vocês podem nos dar parabéns é no nosso Instagram, @Caramelo Podcast. E nos siga lá. E a gente acabou de bater 100 seguidores, né? Gente, é verdade. Obrigada. Muito obrigada. A gente adora o apoio de vocês e é muito bom. E, novamente, se você ainda não nos segue, nos siga lá. E é isso, gente. Tudo certo, senhora? Então é isso. Muito obrigada por tudo. Eu sou a Carol. E esse foi mais um Caramelo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, até daqui gente. vários anos. Não até daqui, né? Até semana que vem, mas vocês. Daqui vários anos?